último vídeo da nossa maratoxinha da 4ª temporada de The Crown. Parabéns. Parabéns. Conseguimos mais uma vez. Sim. Eu fico muito feliz quando a gente termina uma maratoxinha, porque é um tipo de conteúdo muito complexo de se fazer. Não de desgaste, não tem desgaste físico, não tem desgaste emocional, nem nada disso. Mas a gente conta com o apoio de uma plataforma que achar ruim quando você cria muito conteúdo de uma vez só. Então é sempre um projeto muito ousado, que rende muito pouco pra gente, já fica muito claro aí pra vocês, que é um projeto feito 100% de paixão, porque o YouTube não entrega, às vezes demora 3 meses para uma maratoxinha alcançar números interessantes e aí já não tem tanta publicidade sendo veiculada. Eu gosto de falar isso para vocês saberem que é um projeto mesmo feito de nós para vocês. É isso, assim, é pra gente ter momentos juntos. É muito valoroso ver pessoas que comentam em todos os vídeos, desde o primeiro vídeo e tal. É pra você. É de verdade, pra você que assim. precisa conversar e ouvir de amigos alguma coisa sobre algo que você está acompanhando, na maioria das vezes sozinha. Sim. E aí a gente é essa companhia à distância. Apoio, de bate-papo. É. Então, assim, eu queria muito agradecer a companhia de todos vocês. Se você está assistindo hoje, no domingo, dia 15 de novembro, quando estreou a 4ª temporada, ou se você está vendo muito tempo depois, eu acho sempre muito legal. Às vezes, gente, a gente recebe umas mensagens e uns comentários de pessoas que assistem Maratoxinha, tipo, 2, 3 anos depois que ela aconteceu. E pessoas que maratonam junto com os vídeos que já estão prontos aqui no canal. É extremamente gratificante, a gente fica muito feliz mesmo por vocês curtirem esse tipo de conteúdo. E antes da gente começar a falar sobre o último episódio, o final da temporada, lembrando que esse vídeo aqui a gente vai falar sobre o último episódio. Isso. A gente não vai falar sobre a temporada. Pra temporada a gente vai fazer uma live. E aí a gente vai conversar com vocês sobre tudo, mostrar as fotos reais e as fotos ficcionais da série. Eu acho legal trazer mais conteúdo de embasamento real, tipo as datas verdadeiras e tudo mais. Mas antes da gente falar isso, eu queria muito comentar alguns comentários que estão rolando nos vídeos anteriores de pessoas que estão falando sobre a princesa Diana principalmente. Duas coisas, eu vi muitos comentários dizendo que a série denegriu a imagem dela, denigriu. E aí eu respondi alguns desses comentários e eu queria deixar aqui publicamente o nosso posicionamento sobre a utilização desse termo. Eu sei que tem muita gente que não sabe o significado da palavra denegrir. E ela significa tornar negro. E isso não é xingamento. Isso não é ofensa. E isso não é ofensa. E isso não é depreciativo. Então, eu gostaria muito de pedir para vocês repensarem o uso dessa palavra, principalmente quando vocês quiserem reclamar de alguma coisa. Tornar negro não é tornar pior. Então, por favor, não utilizem esse termo mais. E segundo, eu vi um comentário agora, que antes de começar a gravar esse vídeo, de uma pessoa que falou assim: a Diana, ela foi muito ruim, ela traiu o Charles, ela estragou a imagem da coroa e tudo mais. E assim, Charles e Camila nunca negaram que sempre tiveram relacionamentos extraconjugais. Se você entrar na página deles do Wikipedia, tá lá publicamente anunciado isso. Eles nunca fizeram questão de esconder o relacionamento entre eles. E claro que eu não estou dizendo que a Wikipedia é o reflexo biográfico da realidade, mas eles têm publicamente esse relacionamento desde sempre. Exato. A Diana foi sim vítima de muita coisa, mas ela obviamente é uma pessoa como todos nós. Então ela tem sentimentos. Se alguém faz uma ação, ela tem uma reação. E ela desenvolve também muita coisa ao longo da sua vida. Na real, o que a gente vê nessa temporada é um bando de gente desesperada reagindo pra chamar a atenção. Chamar a atenção da rainha. Né? É isso, todo mundo quer chamar atenção, todo mundo quer um momento com ela, todo mundo quer uma palavra de conselho, todo mundo vai pra reclamar, ela não deixa de ser a mãe o tempo todo. Exato. E cara, é um bando de gente adulta. E é o que o que Felipe tem as suas fala. Responsabilidades, mas não tem direito de escolha nenhuma. E é o que o Felipe fala pra Diana no final: ninguém importa, só a rainha importa. De verdade, assim. Então, todo mundo pode sofrer o que for, pode passar pelo que for, que tanto faz pra eles. Mas o Felipe ameaça a vida da Diana. É tipo, ele ameaça. Dá pra ver ali... Óbvio que muito do que acontece na intimidade é a parte que eu falo sempre
romantizada e ficcional para poder contextualizar tudo o que acontece e vai acontecer ainda. Mas queria até retificar aqui o que a gente ficou tipo, questionando o tempo inteiro sobre, ai meu Deus, será que a Diana vai morrer agora? Será que não vai? Entre um vídeo e outro a gente fica pesquisando e fala, cara, pra que eu falei isso? Mas assim, só pra esclarecer, quando a gente se propõe a fazer um conteúdo desse, a gente nunca se compromete em ser dono da verdade. E a gente não é jornalista e não temos o menor interesse de sermos confundidos com jornalistas. Então, nós somos apenas fãs. E a gente cria conteúdo porque a gente ama. Porque a gente ama compartilhar a nossa experiência. Então, a gente não se compromete com os fatos que já foram publicados, porque a gente não pesquisa. Quando vai fazer uma maratoshinha, a gente vai no embalo. Isso aconteceu com Dark na época, a gente não viu as fotos que foram divulgadas de bastidores, de produção. E com The Crown, a gente não pesquisou muito sobre os atores selecionados para a 5ª temporada. Eu vi agora. Terminou o episódio, eu vi que tem uma atriz escalada para fazer a Diana na próxima temporada. Assim como vai trocar todo o elenco e tudo mais. E o que você falou da troca do Charles? Eu achei muito engraçado. Cara, pra mim, nessa segunda fase, dessa segunda troca de atores, eu sou apaixonado pela Claire Foy na primeira e na segunda temporada. E agora, na 3ª e na 4ª, é o Charles. E aí, Panda tá sofrendo por antecipação agora a troca do Charles. Porque poderia fazer uma maquiagem pra ele parecer mais velho. Eles não fazem. Não! Eles não querem fazer. Não, é um dos acordos com o reinado lá. Né? Não, até pra economizar, realmente. Pra não fazer o vínculo ao personagem. A uma pessoa. E também pela economia, né? É muito caro você investir nesse tipo de maquiagem para todo o elenco, seria complicado. Fala! Mas constrói o castelo. Esse último episódio mostrou ali muito da sensatez da Camila dentro dessa relação e do quanto realmente o Charles é considerado imaluco. É o imaturo com maluco. Imaturo e louco por todo mundo, não só pela família dele. Mas a própria amante dele fala, cara, você não é louco, sabe? Eu não sou nem nova, eu não sou bonita, eu não tô aqui pra ser a mulher dos contos de fadas de príncipe não, cara, se liga. Então, aí que entra aquela teoria da vida real. Se ela alguma vez falou isso pra ele, tipo, eu não nasci pra ser a rainha que o povo quer, e aí ele fala, eu quero ser rei, será que realmente isso se mantém no momento que ela se torna esposa dele? Não sei. Talvez ele tenha desistido e talvez a gente veja isso. Eu vi um comentário de uma pessoa num dos primeiros vídeos que falou que esse negócio do documento de que ela não seria rainha realmente rolou, mas meio que ele foi despublicado, alguma coisa assim, e aí meio que não se fala muito nisso. E que esse documento é mais, tipo, fofoquinha e falado aqui no Brasil do que na Inglaterra em si. De que lá as pessoas meio que... Já esqueceram. De festa, mas o Brasil não esquece, a gente tá aqui pra lembrar. Imagina, a gente não toma conta da nossa própria economia, vai se meter lá na vida alheia da Inglaterra. Na live de coroação do próximo rei, Tenso. vai estar os brasileiros. Ela não pode ser rainha por causa disso. É fake news! Panelaço! A gente é capaz de se meter nesse rolê aí. Mas enfim, nesse último episódio também traz a finalização, né, da Margaret Thatcher, que foi aí, ela realmente saiu dali do cargo de primeira-ministra, renunciando por conta do não apoio. Externo, né? Do não apoio do partido dela. E eu achei muito digna essa história da Elizabeth ser uma mulher que reconhece, pelo menos, como é que fala? O valor que tem. O profissionalismo. Não, mas o valor que tem pro país. Você ter uma primeira mulher primeira-ministra. E eu tô falando isso porque agora, na eleição americana, a vice-presidente é uma mulher negra, né? A vice-presidente dos Estados Unidos, eleita agora em 2020. E ela falou que a mãe dela, quando era criança, falava pra ela que toda vez que ela fosse a primeira mulher a fazer alguma coisa, que ela garantisse que não fosse a última. Que ela tem que servir de exemplo para que outras mulheres se inspirem e sigam o caminho dela. Nossa, que sensacional. E a Elizabeth teve exatamente esse reconhecimento, sabe? Não importa que ela enfim, ela instaurou ali o thatcherismo, que ela foi uma das piores líderes políticas do mundo, que ela criou um monte de desemprego, matou milhões de pessoas.
Tudo isso são dados históricos de uma pessoa que realmente tinha um posicionamento político ruim, né? Nada humanitário. Mas ainda assim, tem valor o fato dela ter sido a primeira mulher que ocupou esse cargo. Porque isso abre as portas para futuras mulheres fazerem isso também. E a gente tem que lembrar que numa sociedade não existem só pessoas que veem o lado humanitário das coisas. Sim. A gente tá aqui falando, nossa, ela foi uma das piores líderes, não sei o quê, mas tem uma galera que fala, apoia, nossa, não, que tem que acha ser legal. assim mesmo. Aquele exemplo que ela dá lá da enfermeira, a enfermeira boazinha fala, não, deita e fica, ou então, ou levanta ou já era. Tem muita gente que fala, não, a enfermeira certa, e a enfermeira que fala, levanta ou já era. Exatamente. Então a gente tem que sempre pensar nisso. Uma coisa que eu acho que essa série traz assim pra gente são vários estereótipos de formas diferentes de agir perante a mesma situação. Mais ou menos isso, assim. Porque você tem ali, por exemplo, o príncipe Philip. Ele não é santo. Ele traiu a nossa querida Elizabeth por muito tempo. Ele era festeiro, ele viajava por aí, ele fazia um monte de arruaça, ele apostava, ele chegava bêbado em casa. As 2 primeiras temporadas de The Crown estão aí pra mostrar isso, sabe? E ele veio a público falar, falando, poxa, gente, nem era tanto assim não, caramba, vocês ficaram falando de mim. Tipo, ele é um dos únicos que se pronuncia sobre The Crown, sabe? Eu acho que ele é um dos primeiros a assistir a série. Assim. Geminiano! Ele senta pra assistir mesmo. Pois é, e a outra galera dali também teve seus momentos, sabe? Muito ruins dentro da família. A Margaret fez um monte de arruaça também. E depois, enfim, ela ficou doente, e tudo mais. Mas assim, você, por exemplo, ter essas atitudes não desmerece quem você é em vida. Você pode ser uma pessoa construtiva, mesmo você sendo autodestrutiva. É verdade. E é uma série que mostra muito isso. A Elizabeth é assim. Ela é muito autodestrutiva também. Não acho. Nossa, emocionalmente... Não acho, de verdade. Sério? Porque todos os esforços dela, às vezes, para entender o que é uma falha dela, ela não vê como um erro. Não, Ela vê como falta de conhecimento sobre ela mesma. Ela prioriza isso. E aí ela entende, e aí ela não tenta corrigir nada, porque ela não se acha errada. Sim. E aí ela só entende. Ela fala, tá, entendi, o meu filho preferido é o Andrew. E mas segue eu acho a vida. que ela sofre de vez em quando, sabe? Tem momentos que você vê o sofrimento da Elizabeth no olhar. Sabe? Ela não fala, ela não arruma discussão, ela precisa se manter, gente. É o que ela fala o tempo todo. Ela precisa ficar em silêncio, respirando e sobrevivendo. É isso que ela tem que fazer da vida. E, às vezes, para se preservar, para se poupar, ela se torna autodestrutiva em algum nível. Porque ela não pode interagir, interferir em nada. Ela só tem que ficar, vendo acontecer. É muito ruim isso para qualquer pessoa. Para uma matriarca, então, deve ser, dolorido. Mas é o que a gente falou durante toda a temporada, né? Ela é mais uma peça. Desse ela jogo. é a peça mais importante desse jogo, né? Mas eu gostei muito do esporro que ela deu no Charles. Muito, assim. Me satisfez de uma temporada inteira olhando pra cara desse menino falando, meu Deus do céu, para de ser mimado, que inferno. Então, mas é um esporro no nível, ela passa a vida vendo coisas erradas e se calando pra aquilo. E tocando, porque tem muitas pessoas que dependem dela ali, né? Sim. Toda a família dela depende dela. Depende, exato. E aí, de repente, ela vê que ele vai ser quem vai dar continuidade, ele quer ele não tem maturidade pra isso. E ele não isso. consegue, e ele é um adulto. Mas ele é egoísta. Mas muito egoísta. A gente tem que ver que ele é um cara de 40 anos nessa época, por aí, 40 e poucos anos, que se comporta como um adolescente. Sim, mas é porque ele teve a adolescência dele interrompida. Não tem gente que fala isso, tem gente que vive a adolescência tardia, porque não teve a oportunidade mas de eu ser acho adolescente. eu acho de verdade que ele segue os conselhos dela e realmente se cala e espera. Complicado, porque é uma história muito conturbada. Agora começa de fato Exato. a parte conturbada, né? E a Diana parece que a gente não viu nada. E a Diana terminar a temporada com aquela expressão de tristeza e de resiliência é muito mais triste e pesado do que tudo que aconteceu na temporada inteira. Porque ela terminou, ok. Todo mundo se calou no final. E eu achei muito curioso colocar esse diálogo entre o Philip e a Diana agora no final da temporada, porque tem toda uma teoria da conspiração de que o Philip, na vida real, teria conspirado com o MI6
para poder matar a Diana, né? E que o acidente dela, na verdade... Mas eu não vejo outra verdade. Depois desse final, é isso aí mesmo que aconteceu. E ela falar isso oficialmente na série, falar isso é uma ameaça, Felipe. Aí eu... E mais six, tão, E a gente lembra quando a gente ficava falando, tipo, ele mudou o nome da família dele, porque a família dele tem origem alemã. Sim. E tem um pezinho lá no nazismo. A gente falou isso, lembra? Sim. E aí, tipo, aí agora ele manda essa... Seu filho. Mas é aquilo, né? Tem muita coisa realmente que não tem como descobrir. Que assim, gente, se a inteligência britânica não chegou numa conclusão, quem é Cris e Panda no rolê, sabe? É verdade. A gente tá aqui só pra meter o bedelho. A gente tá aqui só pra fanficar sobre tudo que aconteceu mesmo. A gente olha pra eles e fala, já deu um desdobramento de história aqui. Mas assim, nem adianta eles tentarem humanizar a Camila. Eu vi que nesse momento ela é tipo líder de várias organizações não governamentais por uma questão de imagem. Blá, blá, blá. Blá, blá, blá. Mas tipo, ela que lute, sabe? E se Charles for rei, eu não quero ela rainha não, gente. Deixa eu arrumar minha coroa aqui, senão ela Não, Charles vai ser rei e vai falar assim, eu vou ficar aqui no reinado. Eu não quero que ela no dia seguinte, eu passo o reinado para meu filho incrível. incrível. Seu celular. Eu quero mostrar um negócio aqui pra galera. Eu não sei. Deixa eu ver se tá aqui atrás. Vocês são assim? Vocês largam o celular no sofá e ele some? Não sei onde tá. Poxa. Peraí. Achou. Então, o que eu queria mostrar pra vocês é o sorriso do Charles agora, na vida real, casado com a Camila. Olha isso. Que ótimo. Aqui dá pra olhar, dá pra mostrar. Aí, vira pra aqui pra cá. Aê. Olha o sorriso dele. É um sorriso que a gente não vê, sabe? Se você olhar nas fotos dele com a Diana, na live a gente fala mais sobre isso. Mas se você pesquisar sobre fotos com ele e com a Diana... Não tem nenhuma foto dele sorrindo. Ele não sorri, ele não é feliz, sabe? Ele tem algumas fotos montada com os filhos e tudo mais. Foto montadinhas, assim, de cenário, de Natal, de comemoração disso, daquilo. Que aí é aquele sorriso que precisa ter, né? Que é a foto da monarquia oficial. Mas, tipo... A foto do piquenique dela com o William é real. É real, Ele tá sorrindo mesmo. E é tipo, é isso, sabe? A gente não pode julgar o amor das pessoas, a gente não pode julgar a essência das pessoas, porque a gente não conhece. Como eu falei lá no início da Maratoshinha, a gente pode ter empatia pelos seres humanos, mas a gente não vai nunca entender o que é estar na posição deles. E o que é estar na vida de uma monarquia. É completamente diferente de você ser uma pessoa normal. É diferente de você ser presidente de uma empresa, sabe? De você ser presidente de um país. É diferente de você ser milionário. Diferente. Exato. Que já é algo muito surreal na nossa cabeça, né? Exatamente. Então, assim, tanto faz se você é herdeiro da pessoa mais rica do Brasil. Você não sabe o que é estar na pele de alguém que pertence à família real. Exato. É muito diferente de qualquer coisa que a gente imagine, assim. Então, criar uma série como essa, que retrata minimamente ali a realidade e que ainda assim tem uma história instigante, emocionante, para trazer esse contexto de novo aqui pra gente, contar essa história ali, é uma obra de arte, assim. Eu acho que The Crown é de longe uma das melhores séries de todos os tempos. E esse último episódio, ele foi aquele último episódio de transferência de fase, né? É tipo transferência de Doctor Who. É tipo isso, a gente sofre no final de uma pra sofrer no início da outra. É verdade. Eu fico impressionado porque tem tantas séries que retratam a coroa britânica, né? Como The White Princess, The Spanish Princess, The White Queen. E várias coisas que a gente vê um reinado passando pro outro. E é sempre no mesmo lugar, né? E aí a gente vê The Crown. Que não é a história de uma única rainha. Porque assim, a gente vê nessas séries a troca de reis constantes, e mata, e trai, guerra, né? e guerra, e um montão de problema. E, cara, essa mulher, ela conseguiu manter aí décadas e décadas e décadas de mandato, de reinado. E é isso. E todas as guerras que aconteceram no reinado dela foram guerras políticas, que não tinha nada a ver com o trono. Sabe, eram guerras assim entre países, por questões econômicas, por questões comerciais. O trono tá estável, assim, né? Eles conseguiram estabilizar de uma forma que todo mundo gosta. É uma distração. Para a Inglaterra, eles são uma distração. E para o mundo agora também, porque, enfim, a gente está envolvido nessa maluquice de The Crown e agora a gente acompanha a vida deles na vida real e é isso. A gente virou louco que nem eles com a família real, né? Fora o vislumbre de Nova York, novamente, a gente vendo com a Lady Di. É sempre legal, né? É sempre bom ir a Nova York. E é tão diferente, né, cara?
Você tá ali em Londres o tempo todo vendo do like. Aí de repente. É muito bom, cara. Agora sim, eu queria fazer um alerta a todo mundo pelo cuidado do período contemporâneo. Muita gente falando assim, nossa, mas a família real não presta, mas eles são muito ruins e tudo mais. Gente, se vocês assistirem séries que retratam e filmes, como o Panda disse, 1400, 1500, 1600, 1700, 1800, 1900, até ali o inicinho, antes do pai da Elizabeth, não tinha conversa, não tinha discussão, era cortem as cabeças, sabe? Não tinha papo. Então, assim, ela ainda consegue, dona querida Elizabeth, ainda consegue ser muito pacífica e resolver as coisas ali internamente na família, deixando todo mundo doente, mas ainda assim sem matar ninguém, fisicamente, imediatamente. Só a longo prazo. A longo prazo. Mas é diferente, já é uma postura diferente do que era antes, exatamente, né? Eu acho que a gente tem que considerar uma pequena evolução aí nessa galera. E tem alguns discursos do Charles dessa temporada que a gente até pensa assim, tipo, ele seria, nesse ponto, um bom rei se ele tivesse sido o rei mais jovem. Agora, não agora com quase 90 milhões de anos. Agora eu não quero também não. Obrigada. Bom. Mas eu gostei muito desse final de temporada. Achei gostosinho, como eu falei. É transição, é passagem de bola. Então não tem ápice no final, né? Como teve na temporada anterior. Quer dizer, na segunda, né? Teve um ápice no final e aí passagem de bola. Terceira e quarta conta uma história de uma fase e agora a gente troca a fase novamente. Então a gente que lute, não é mesmo? Vai trocar todos os atores de novo, vai trocar todo mundo. Gente, eu não queria. Pra quê? Tem que envelhecer esse povo. Tem que botar os William adolescentes, os Harry tudo adolescente. Vai matar a Diana. Vai matar a Diana. Mas a atriz que vai fazer é linda. A gente avisa vocês quando vai ser a live no início dessa semana. Avisa lá no grupo de Guerras e Reinados, o link tá aqui na descrição. Boa. E avisa aqui na comunidade do YouTube, nos stories também. Acompanhem, mandem pros amigos. Obrigada a todo mundo que acompanhou mais uma maratoshinha aqui no canal. Novamente, ficamos muito, muito, muito felizes com esse tipo de projeto e muito felizes que vocês acompanham fielmente. Teve gente que nem assiste The Crown, mas está assistindo os vídeos. Teve gente que não assistiu nenhuma temporada, mas está assistindo essa para acompanhar a maratoshinha. Boa! Então, obrigada pelo comprometimento. Vocês são incríveis. Agora eu vou descansar a coroa. Vai pousar a coroa por um ano? Vou pousar a coroa. Tudo bom? Nossa, nem queria sair, tu viu? Ela se agarrou. Pra mim. Nossa. Não, em breve a gente volta com mais um vídeo, mais uma live, mais um conteúdo da nossa maratoshinha Guerras e Reinados, que ainda tem muito conteúdo para assistir. E outra coisa, a gente recebeu com antecipação e mais uma vez a gente optou para assistir junto com vocês. Começamos um pouquinho antes, 6 horinhas antes do que foi lançado junto. Sim. Mas a ideia sempre foi assistir junto com vocês, preparar e dar uma adiantada para a madrugada do lançamento. E é muito bom porque os comentários são muito imediatistas junto com os nossos vídeos e a gente sente que tem uma galera assistindo sim um episódio vindo para cá. E aí quando a gente deu a pausa junto com a gente para esperar a gente lançar o vídeo também. Sim. Então assim, é muito delicioso fazer esse dia extenso de um único conteúdo com muitos vídeos. Obrigado por estar presente com a gente. Obrigada. E é isso, gente. Voltamos para casa, tem ventilador ligado, porque a gente tá fora do escritório, tem eco por mesmo. Enquanto. Mas é isso. Os 5 primeiros vídeos tinham muito eco, mas os 5 últimos, colocamos o microfone, tudo bom? É porque tava com o adaptador errado. Muita coisa. Enfim, gambiarra, gente. Estamos à base da gambiarra. Obrigada a todo mundo que acompanhou até aqui. Um beijo e até a próxima. Tchau!